Vai, queridos, graça e paz. Estamos hoje aqui para uma conversa num tema, eu acho, bastante interessante, e nós vamos falar sobre ideologia de Gênesis. Mas antes de falarmos no tema propriamente dito, eu quero abrir um parêntese e falar pouquinho sobre preconceito. O que é preconceito? Preconceito é um sentimento hostil, é um sentimento visível de repúdio, assumido em consequência de generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio onde nós vivemos. É uma intolerância contra um grupo religioso, racial ou qualquer outro. Agora eu falo também de preferência e escolha. A preferência é a ação de preferir, de escolher uma coisa entre outras. E a escolha é exatamente a preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras. Então nós temos o direito de preferir entre tantas coisas. Nós escolhemos alguma, certo? Que não tem nada a ver com racismo. Hoje está muito comum quando você prefere algo que contraria o interesse de outras pessoas, as outras pessoas se defendem como se nós estivéssemos num sentimento de intolerância, num sentimento de preconceito, num sentimento de repúdio. Quanto que nós queremos apenas ter o direito das nossas preferências e das nossas escolhas. Certo, queridos? E o que é ideologia? Ideologia é um conjunto de ideias, de pensamentos, de doutrinas, de visões do mundo, doutrinas das ideias. Que essas ideias podem ser políticas, sociais, conflitos da vida na sociedade e por aí vai. Onde se estuda isso vastamente no âmbito sociológico, filosófico, educacional. Isso aí é ideologia. Hoje, a grande discussão é sobre a ideologia de gênero. Segundo o Centro de Estudos Multidisciplinares Avançados de Brasília, o termo não é visto academicamente como conceito teórico. Em outras palavras, é um termo inventado que se tornou um slogan. Simplificando, nós vamos resumir que nas escolas as crianças, adolescentes e adultos estão ensinando que o gênero, o sexo das pessoas é algo construído pela sociedade, construído pela cultura, uma escolha pessoal. Isso é o que está em debate, num resumo assim bem grosseiro, né? A sociedade é tida, quando é contrária a esse tipo de coisa, é tida como patriarcal, como machista, como preconceituosa. Enfim, ninguém nasce homem ou ninguém nasce mulher, mas pode escolher o que quer ser. Vai se autodescobrindo. Bem, diante do exposto, eu quero dizer para vocês que nós vamos falar aqui sobre ideologia de Gênesis. Primeiro, eu não tenho nenhuma autoridade para falar sobre ideologia de gênero. Não me detive a um estudo mais aprofundado sobre isso, mas eu quero falar sobre ideologia de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Livro dos começos, onde está descrito a criação do mundo. Não se trata de religião. Tratamos aqui exclusivamente da palavra de Deus. Então eu quero citar neste livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 27,
que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A ciência confirma o que a Bíblia revela. As fêmeas, as mulheres, têm um par de cromossomos sexuais XX. Os homens, os machos, têm um par de cromossomos XY. A despeito de tudo que temos ouvido, visto comentários por todos os lados, imprensa falada, imprensa escrita, internet, tudo que se tem recursos, né? O que nós temos é que nos voltar para a palavra de Deus. Nós ficarmos arraigados à palavra, orientados na palavra, visto que a palavra de Deus é o nosso norte. É a fundamentação básica das nossas vidas. A ideologia de gênero não cabe na cabeça de nenhum cristão. Se você não é cristão e está me ouvindo, você vai me permitir, me dar licença de me posicionar dentro daquilo que eu creio e respeito aquilo que você pensa. Então, a ideologia de gênero não cabe na cabeça do cristão. O cristão, ele é seguidor de Cristo. Ele se sente liberto do pecado e das coisas mundanas através da pessoa de Jesus Cristo. Você já viu quando você compra, vamos supor, um aparelho de micro-ondas, não vem dentro um manual explicando como se usa? A Bíblia, a palavra de Deus, é o manual do cristão. Dela nós não fugimos. Essa é a nossa fé. E a fé, queridos, não é um sentimento, mas é uma decisão consciente. Eu decido crer. E ponto final. Eu creio na palavra. E ponto final. Esse é um direito que eu tenho. Nós vivemos num país democrata, livre. Eu posso escolher, eu tenho as minhas escolhas, nós temos a liberdade de pensamento, nós temos a liberdade de culto. Então, este é o nosso pensamento. No livro de 1 Timóteo 4, o 1 e o 2, o versículo 1 e o 2 diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam o quê? Mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aí daí eu pergunto assim, por quê? Por quê essa preocupação das escolas, de inserir nas escolas, investirem nesta área de ideologia de gênero, exatamente nas escolas, exatamente nas crianças e nos adolescentes? Aí eu pergunto, por que não se investe na educação formal? Por quê? Oferecendo uma melhor qualidade de ensino, material, tecnologia, conteúdo, qualificação do corpo docente, qualificar os professores com cursos de atualização, crescimento, especializações nas suas áreas de ensino. Uma remuneração justa, adequada. Você sabia que no interior, em muitas cidades pequenas no interior do Nordeste, professores recebem para dar ali 40 horas aula semanais, recebem menos que o salário mínimo? Isso não deveria nem existir, porque o nome diz salário mínimo, seria o mínimo a se receber. Mas essas professoras, esses professores, por amor ao ensino,
a qualificação das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Eles ensinam com uma remuneração abaixo daquilo que eles competiam. Por que nós nos interessamos nisso? E então, se não nos interessamos na qualidade do ensino e dos professores, que outros interesses existem por trás de tudo isso? Olha, meus queridos, as crianças não devem ser afastadas na educação da sexualidade dos princípios dos seus pais. Daqueles que eles creem e escolheram e escolhem para os seus filhos. É um direito da família. Para sermos honestos, assim, o Estado, como tutor, se torna assim um manipulador. Não há uma imposição. Isto está querendo se passar por uma imposição. Os pais devem, sim, educar seus filhos e lhes mostrar o caminho da sua fé, das suas escolhas, dos seus princípios, o caminho da sua base, o caminho daquilo que eles abraçaram. Glória a Deus por isso. Provérbios 22:6 diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse versículo nos leva a refletir, sabe o quê? Ensinar, meus amados, ensinar vai mais além do que transmitir conhecimento, do que impor aquilo que está dentro de você, desrespeitando os princípios e a fé da família. Temos o direito às escolhas. Cada um tem o seu direito. Nós, cristãos, ficamos nos princípios da família tradicional. Sabe qual é a nossa maior autoridade para isso? Que eu estou falando agora? Sabe qual é o grande mestre de tudo isso? O nome desse mestre se chama Jesus, que é um mestre por excelência. Olha, após Jesus lavar os pés dos seus discípulos, ele diz assim, está lá no livro de João 13:15, ele diz assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Jesus é o nosso exemplo. Queridos, vamos reflitamos nisso aqui. Nós respeitamos as suas escolhas, as escolhas diferentes das nossas. Cada posicionamento é um posicionamento. Não há questão de intolerância, não há questão de preconceito. A nossa questão é de posicionamento. Nós queremos apenas ser respeitados. Sabe por quê? Porque nós não abrimos mão da nossa fé. Nós não abrimos mão do que cremos. Nós cremos em Deus. Nós cremos em Jesus. Nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus. E esta é a nossa posição, não desmerecendo aquilo que você ou qualquer outras pessoas defendem, mas a nossa posição, o nosso manual de Bíblia, o nosso manual de vida se chama Escrituras Sagradas, é a Bíblia, é a palavra de Deus. O nosso mestre é Jesus. Nele nós temos a nossa base, nele nós temos a nossa fundamentação, ele é o nosso socorro bem presente, ele é a nossa provisão, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Aleluia, aleluia, esse é um direito, esse é um direito. Se você quer ser respeitado
na sua posição, respeite os nossos direitos, respeite a nossa fé. Essa é a nossa palavra de hoje e eu vou terminar dizendo assim, hashtag, meu Deus nunca erra. Seja ricamente abençoado e beijo no teu coração.